Então, pessoal, depois que a gente fez a nossa prova, fizemos nossa prova, certo? A nossa prova caiu o assunto dos verbos que sofriam ditongação, certo? Que eram os verbos onde nós trocávamos algumas vogais por, por ditongos, né? Que é o encontro de duas vogais. Hoje, nós vamos ver na página 19 a partezinha dos verbos irregulares no presente que vão mudar as consoantes. Então, se eu tinha, nos verbos que sofrem ditongação, se eu tinha verbos que mudavam a vogal por um ditongo, agora nós vamos ver alguns verbos que eles vão mudar as consoantes, eles vão trocar as consoantes. Então, na página 19, vocês vão ter 3 tabelas, cada uma delas com 3 verbos, certo? Lembrem, essas tabelas, pessoal, é só para o presente do indicativo. Na primeira tabela, eu tenho os verbos que vão sofrer essa alteração com a palavrinha go. Por exemplo, o verbo poner. O verbo poner, quando eu vou conjugar ele vai ficar assim, ó. Yo pongo. Certo? Yo pongo. Essa troca vai acontecer quando, professor? Só vai acontecer no yo. Se vocês lembram, nos verbos que sofriam ditongação, o que era que eu tinha? Eu tinha que, na primeira e na segunda pessoas do plural, esses verbos não sofriam ditongação. No caso aqui, dos verbos que vão trocar as consoantes, certo? No caso, o verbo poner, ele vai perder o ER e vai ganhar um GO no lugar do ER. Mas quando? Só na primeira pessoa do singular. No yo, que significa eu. Então, olha, yo pongo, tu pones. Él o ella pone. Nosotros ponemos. Vosotros ponéis. Ellos o ellas ponem. Certo? Então, isso aqui, pessoal, essa ditongação e que esses verbos vão ser, essa troca de consoantes que esses verbos vão perder, vão ser só na primeira pessoa. Por exemplo, eu tenho o verbo valer. O verbo valer, na primeira pessoa, ele vai ficar valgo. Por quê? Por que é que ele vai ficar válido? Porque é o verbo mais o GO. Isso só vai acontecer quando? Na primeira pessoa do singular. Quem é a primeira pessoa do singular? É o yo. É o yo. Certo? A primeira pessoa do singular é o yo. Então, yo valgo. Yo valgo. Aí o restante, como é que fica? O restante vai ficar assim, bem simples. Tu vales. Él o ella vale. Nosotros valemos. Vosotros valéis. Ellos o ellas valem. Do mesmo jeito, o verbo salir. Yo salgo. Tu sales. Él o ella sale. Nosotros salimos. Vosotros salís. Ellos o ellas salen. Então, quando é que eu vou ter essa mudança? Apenas na primeira pessoa do singular, no yo, no eu, certo? Ó, vejam aqui, ó, yo pongo, com GO,
Yo valgo, yo valgo, yo salgo. E o restante fica normal. Eu ponho, eu valho, eu saio. Certo? É mais ou menos como se fosse esses mesmos verbos no português. Sofrem alguma coisinha parecida também. Depois, na segunda tabela, eu vou ter os verbos que vão mudar o quê? Eles vão mudar a letra C pela letra ZC, pelas duas letras ZC, pelas duas consoantes Z e C. Quando? Na primeira pessoa também. Por exemplo, o verbo conduzir. O verbo conduzir, que é o verbo conduzir, é o verbo dirigir, é o verbo guiar. Yo conduzco. Tu conduces. Él o ella conduce, nosotros conducimos, vosotros conducís, ellos ou elas conduzem. Então, vejam que a única coisa que vai mudar aí é a letra Z, C, que vai ficar no lugar da letra C, no yo. O tu, o ele, o ele, o nós outros, vosotros, eles e elas vai ficar normal. Não vai trocar a letra C pela letra Z. Segundo exemplo que vocês têm é o verbo nascer, que em português significa nascer também. Yo nasco. Tu nasces. Ele ou ela nasce. E aí é assim por diante. Eu também vou ter o verbo agradecer. Yo agradezco. Tu agradeces. Ele ou ela agradece. Então, o que é que eu tenho aqui de diferente? Eu tenho que eu vou trocar a letra C pelas letras ZC no verbo conduzir, no verbo nascer, no verbo agradecer e apenas na primeira pessoa do singular, que é o yo, certo? O resto vai ficar normal. Então, yo conduzco, yo nasco, yo agradezco. Aí já nos demais, tudo volta ao normal. Tu conduces, tu nasces, ele nasce, tu agradeces, ele agradece. Então, somente na primeira pessoa do singular, no yo, que é o eu, é que eu vou ter essa mudança, certo? Que eu vou ter essa troca. E, por último, eu tenho uma terceira tabelinha. A terceira tabelinha, ela traz os verbos que vão estar lá. O verbo mais o IGO e o verbo onde eu vou ter a troca da letra C pela letra G. Então, temos aí dois exemplos do verbo com o IGO e um exemplo do verbo onde a letra C vai virar a letra G. Por exemplo, o verbo cair. O verbo cair, que é o verbo cair. Na primeira pessoa, yo caigo. Tu caes. Ele ou ella cai e assim por diante. Nosotros caímos, vosotros caéis, eles ou elas caem. Então, a principal mudança que eu tive aqui foi que a letra ER, as letras ER, elas, na primeira pessoa, se transformaram em IGO. E nas demais, elas permaneceram iguais. Caes, cai, nosotros caemos, vosotros caéis, eles ou elas caem. Outro exemplo que eu tenho aí, de verbo com IGO, na primeira pessoa, é o verbo traer, que significa trazer.
Eu vou trocar o ER por IGO. Yo traigo. Aí, tu traes. Él o ella trae. Nosotros traemos, vosotros traéis. Ellos ou ellas traem. Então, ó, aqui ficou normal, mas a primeira pessoa, que é o Joe, eu troquei o ER por IGO. Também temos a troca da letra C pela letra G, como no verbo hacer, que significa fazer, certo? O verbo hacer significa fazer. Na primeira pessoa, yo hago, tu haces, él o ella hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis, assim por diante. A grande mudança que eu tive aqui foi que eu coloquei onde era uma letra C, uma letra G, quando na primeira pessoa do singular. Então, ó, yo hago. E os demais, como é que ficam? Os demais ficam normal. Tu haces, él hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos ou ellas hacen. No exercício da página 19, só para vocês terem um exemplo, certo? Vamos ver como é que isso fica na prática. Para vocês terem um exemplo, na página 19, número 1, a letra A, ela pede para que vocês escolham um desses verbos que está aí no quadrinho vermelho e completem. Então, a letra A diz, yo siempre tracinho por la noche todos los sábados. Nesse caso aí tem o verbo nascer. Eu sempre nasco. Não. Eu sempre agradeço. Poderia ser. Eu sempre conduzco. Poderia ser também. Eu sempre salgo. Ou eu sempre pongo. Pongo também não pode ser. Pongo não pode ser de jeito nenhum. Então, sobra quem? O mais correto aí seria o verbo salir. Só que eu aprendi que o verbo salir na primeira pessoa, vejam aí, o sujeito é a primeira pessoa. O verbo salir na primeira pessoa, está lá na primeira tabela, ele fica salgo. Então, a resposta para essa questão número 1 é salgo. É salgo. Então, para casa, eu vou deixar esse exercício da número 1, onde vocês vão completar esse exercício que tem aí. Vocês vão completar essas partes aí da letra A até a letra H com esses verbos que estão aí em vermelho. Então, para o pessoal do 7º B que vai assistir a aula gravada, me despeço agora de vocês, façam esse exercício da página 19 e até nossa próxima aula. Pessoal